Alguém quer fazer uma oração de abertura? Aí. A Rosângela tá com uma cara de quem quer fazer. Ah, é? Então tá. Rosângela, Ah, ela fez vamos uma cara deixar, que... vamos Eu deixar só ela faço um fazer. agradecimento. Então vai. Mas seja. Agradecemos por mais essa manhã de estudo, que possamos nos cercar de espíritos com a mesma intenção que a nossa e que possamos lograr êxito no entendimento e na prática do nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém. E hoje a Sueli vai ler pra gente, então. Pronto. Tem Ah, sou muita eu que coisa vou para ler? ler, deixa ela ler. Então, vamos lá. Capítulo 5, quadro comparativo do inferno. Pagou, você está me colocando para ler só para ler o inferno. Ah, seu inferno. O inferno pagão e do inferno cristão. Primeiro, inferno pagão. Conhecemos o inferno pagão quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Conquanto Homero e Virgílio tenham lhe dado descrição mais completa, é preciso levar em consideração as limitações que a poesia impõe à forma. A descrição de Fenelon em seu Telêmaco tem uma nota aqui que, para mim, eu não vou falar o número da nota, que eu acho que aqui, por exemplo, no meu livro é 56, tá? O professor Rivail havia traduzido do alemão as 3 primeiras partes da obra-prima do bispo Fenelon. Feliz, Oi? eu não tô achando, não. Eu marquei aqui para mim, capítulo 4, o inferno. Não, mas aí você não veio falou, a última reunião, você não veio, nós A gente lemos o fez o inferno. inferno já. Já passamos pelo inferno. A Sueli conseguiu sair de lá e ela agora está analisando, escolhendo qual opção que ela quer de inferno. Ela já está nas mãos. então Tentando tá no conhecer. 5. Tá no 5, tá bom. Tá no 5. Tá bom. Então, É eu que vou começar... Por Isso, favor. eu vou começar aqui a nota, tá? O professor Tá bom. Rivail havia traduzido do alemão as 3 primeiras partes da obra-prima do bispo Fenelon, de 1651 a 1715, Telêmaco, destinada a educar o duque de Borgonha, neto de Luís XIV, e que foi baseada no 4º livro da Odisseia de Homero. A tradução francesa, publicada em 1830, destinava-se ao uso nas escolas com notas com notas de etimologia das palavras e tabelas gramaticais, elaborada pelo tradutor, nota da editora. Ainda que proveniente da mesma fonte quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, Fenelon dedica-se principalmente a salientar o gênero dos sofrimentos que os culpados enfrentam, estendendo-se sobremaneira sobre a sorte dos maus reis, com o objetivo de instruir o seu régio pupilo. Por mais popular que seja a obra, muitos não têm essa descrição muito presente na memória, ou não puderam sobre ela refletir o suficiente para estabelecer uma comparação, razão porque acreditamos ser útil dela citar os trechos que guardam uma relação mais direta com o assunto de que tratamos, isto é, aqueles que concernem mais especificamente as penas individuais. Ao entrar, Telêmaco ouviu os gemidos de uma sombra que não podia se consolar. Qual é a vossa desdita? Perguntou-lhe. Quem foste vós na terra? Eu era Naborfarzan. Alguém sabe falar? É assim que se pronuncia? Naborfarzan. Respondeu-lhe a sombra. O rei da soberba Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam só de ouvir o meu nome. Fazia-me adorar pelos babilônios num templo de mármore, onde me fazia representado por uma estátua de ouro, diante da qual se queimavam noite e dia os mais preciosos perfumes da Etiópia.
Jamais pessoa alguma ousou contradizer-me, sem que lhe fosse imediatamente punida. Todos os dias inventavam-se prazeres novos para tornar-me a vida mais aprazível. Eu era então jovem e robusto. Oh, quanta aventura restava-me ainda por usufruir no trono. Mas uma mulher a quem eu amava, sem que ela correspondesse, fez-me sentir que eu não era Deus. Envenenou-me e mais uma vez sou. Minhas cinzas foram ontem pomposamente colocadas numa urna de ouro. Chorou-se, arrancaram-se os cabelos, fingiram querer lançar a minha pira crematória para junto de mim morrer. Gemerão ainda aos pés do majestoso sepulcro em que depositaram minhas cinzas, mas ninguém sente minha falta. Minha memória causa asco até a minha família. E cá embaixo, neste mundo, já padeço de terríveis tratamentos. Telêmaco, comovido com a cena, disse a ele: foste verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentistes aquela doce paz sem a qual o coração sente-se, sempre angustiado e abatido em meio aos prazeres? Não, respondeu o babilônio, nem sequer sei o que queres dizer. Os sábios exaltam essa paz como sendo o único bem. Quanto a mim, jamais a experimentei. Meu coração era incessantemente agitado pelos novos desejos, receios, esperanças. Tratava de inebriar-me na agitação de minhas paixões, com o cuidado de manter essa embriaguez, tornando-a contínua. O menor intervalo de sobriedade ou tranquilidade tornava-me excessivamente amargo. Eis a paz de que desfrutei. Qualquer outra me figuraria uma fábula, um sonho. São esses os bens de que sinto falta. Alguém quer fazer alguma intervenção? Eu posso continuar? Não, acho que está indo bem. Acho que não tem nada de que a gente já não tenha falado. Não, o que ele falou aqui exatamente, são questões de... É engraçado, porque ele traz aqui as mesmas questões dos gozos terrenos e que não levaram ele a nada. Do materialismo, da questão do foco no prazer e tudo mais. A origem é a mesma, o problema é o resultado que você vive depois, né? Que é o que a gente está discutindo. Assim falando, o babilônio chorava qual homem covarde, estiolado pela comodidade e jamais treinado para suportar com firmeza uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos que foram mortos para honrar os seus funerais. Mercúrio os entregara a Caronte junto com o seu rei, dando-lhes o poder absoluto sobre o monarca, a quem havia servido na terra. As sombras dos escravos não temiam a sombra de Nabofazã. Elas o mantinham acorrentado, infringindo-lhe as mais cruéis humilhações. Uma dizia: não éramos homens tanto quanto tu? Como foste tão insensato para te credes um Deus? Não te convinha lembrar que eras da raça dos outros homens? Uma outra, para insultá-lo, falava: tinhas razão em não querer que te tomassem por um homem, porque tu eras um monstro, sem humanidade. Outra ainda dizia: pois bem, onde estão agora os teus aduladores? Não tens nada mais a dar, infeliz. Não pode mais fazer mal algum. Aqui estás, transformado em escravo dos teus próprios escravos. Deus tardam a fazer a justiça, mas enfim, a fazem. Diante de tais acerbas palavras, Nabofazã prostrou-se de rosto ao chão, arrancando-lhes os cabelos num rompante de cólera e desespero. Mas Caronte ordenava aos escravos: arrastai-o por suas correntes, levantai-o,
contra a vontade. Ele não há de ter sequer um lenitivo de ocultar a sua vergonha. Que lhe sejam testemunhas todas as sombras do estígio, como desforra dos deuses, que por tanto tempo toleraram que reinasse no ímpio como ele sobre a terra. Bem perto de si, Telêmaco logo percebeu o negro tártaro, do qual saía fumaça escura e espessa, de pútrido odor capaz de causar a morte, caso se alastrasse pela morada dos vivos. Essa fumaça... Oi? Agora parece que ele vai dar entrada aí no inferno pagão, né? O Tártaro. Sim. Acho que sim. Então, eu tô com uma dúvida aqui. Se eu não me engano, tem mensagem de um espírito que dá o nome de Fenelon. Vocês já perceberam isso? Sim. Sim. Será que é esse bispo aqui? É esse mesmo. Acho que sim. É esse mesmo. E esse Nabozar... Como é? Nabofazan é o nome do personagem. Acho que é. Que eu Sim. saiba, Sim. não foi uma figura histórica, esse é um personagem, né? E daí eu até grifei aqui, né? Ele fala, travava de inebriar-me na agitação de minhas paixões. Então ele está percebendo a dor moral, né? Parece que é isso. Eu acho que esse Está sofrimento... cheio de dor moral, né? Eu acho que ele ele pelo menos percebeu, né? De que estava no caminho errado, que tudo aquilo que ele teve em vida, o personagem, né? Ele não tá prosseguindo na morte, né? Apesar da forma que enterraram ele, dele ser um rei e tudo mais. Ou seja, ele não está conseguindo isso. E aí, não sei se vai um arrependimento aí. Eu não percebi nenhum arrependimento, né? Percebi vingança. Persegui punição no sentido de pessoas punindo ele, né? Indo contra. Persegui vingança, né? Parece que tem muito sentimento de vingança, que são esses sentimentos, essas paixões que vivia em terra, o cara continua vivendo depois, né? No inferno, né? Você continua... Eu tô percebendo que a descrição que ele está fazendo aqui do sentimento dele, né? Das paixões dele, é bem parecido com depois os relatos que os espíritos vai dar do que eles estão sentindo, né? Após a morte. É bem interessante. E é interessante que é o inferno pagão aqui, né? Ele parece mais justo, esse inferno pagão aqui, no sentido do sentimento que a pessoa tá tomando consciência, né? Após a morte, do que o cristão que parece historinha de lobo mau, né? O cristão foi muito criativo, né? Ele pegou esse inferno, é verdade isso. Ele misturou várias coisas e o inferno, porque, por exemplo, aqui, quem é que... Eu esqueci o nome do deus que ficava no Tártaro, mas ele não era o diabo, ele era um deus que só cuidava do ambiente. Era um irmão de Zeus, que ele só cuidava do local, entendeu? Ele não era aquele diabo que ficava impunindo não, ó, tem um local aqui que você vai sofrer um monte, eu sou o administrador. Vulcano? Hein? Vulcano? Eu acho que era, eu não lembro direito. Não, estou pesquisando aqui. E ele ficava no Tártaro. Ele é um dos irmãos que ficava no Tártaro. Mas eu já li que ele não era o diabo, ele não era o cara que... É o Hades, fala Hades aqui. Hades, isso aí, era Hades. É Plutão. Eu acho que... Plutão é romano. E Hades é o grego. É o grego era Hades. É isso mesmo. Então, assim, e é muito mais light, né? Quer dizer, é muito mais light que o inferno cristão, né? É mais próximo do pensamento, do raciocínio que a gente tem, de quando a gente tem dor na consciência, vamos dizer, né? A gente percebeu que fez algo
que não tá legal. Eu acho que é mais próximo esse. Eu ainda vou ler esse livro aqui. Tem PDF. É A fácil. menina vai comprar um Kindle, eu vou baixar. Eu falei para ela, já vou baixar uns 20 livros no seu Kindle. Será que aguenta? Mas sim. PDF no Kindle é ruim, Milhares. tem que mudar. Não aguenta. Eu tenho 450 Tem livros. milhares, não, cabe sim. Cabe, pode. Eu vou ler esse Pode livro. botar. Ainda mais se for o novo. O novo é o dobro da minha memória. Então deve ir a mais de 1.500 livros, 2.000 livros, fácil. Então vai dar tranquilo. Dá Aí sim, depois dá sim. pode guardar, né? Pode guardar na nuvem, né? Em vez de deixar no Kindle, guarda na nuvem. Não precisa deixar no Kindle. Mas não precisa, tem muitos. O meu ainda fica aqui, os meus. Mas é isso daí. Eu gostei muito de ver o Kardec trazer essa parte do livro, né? Colocar aqui para nós ler. E é assim, quando eu li o livro Céu e Inferno, o Adulterado, ele deve ter essa parte lá, mas você não sabe o que Kardec está falando, o que Kardec está comentando, o que é a parte do livro. Aqui não, está bem claro que é a parte do livro. E Kardec trouxe para a gente ter esse conhecimento. É só isso. É muito fácil. A minha impressão é que sempre foi assim. É muito fácil você descrever as paixões dos homens. Quer dizer, se você for fazer uma descrição, descreva aí uma situação imaginária, romantizada, sobre o homem, os prazeres, as dores, as paixões. Você vai fazer uma coisa parecida, entendeu? Porque lá até hoje você tem a mesma coisa acontecendo no mundo. Agora, aí começou agora o seguinte, o que acontece quando você faz isso? Vive dessa maneira. Aí você vê uma punição, aí é que é diferente, né? O inferno pagão é de um jeito e o inferno cristão um pouquinho mais complicado, mais doloroso. Vamos lá, vamos continuar? Parece que no inferno pagão você se autopune. É você que, se for punir, é você que vai punir. Agora, no inferno cristão, tem lá as personalidades que vai punir você. Eu acho o secretário do diabo, os assessores do diabo, que vai ficar todo naquele local lá te punindo eternamente. Agora, esse não, me dá a impressão que é uma autopunição, é a própria pessoa buscando a sua consciência, lembrando de tudo que trouxe para sua vida. Não viu os escravos lá? Não viu os escravos lá? Acorrentando ele? Arrastando ele. Arrastando. E o outro incentivando. Falando, perturbando ele o tempo todo. É a mesma coisa. Agora ele vai começar a descrever outros tipos de punição que você tem no inferno. Tá bom. Então, é muito parecido. É menos pior, eu acho, na minha opinião, é menos pior do que... Eu prefiro o inferno, se for para escolher, eu prefiro o pagão. Eu prefiro o inferno espírita. Vamos em frente. Não existe mesmo, então? Bom, vamos estudar para ver o que a gente vai ver, então. Tem que poder escolher. Bom, vamos lá. Bem perto de si, Telêmaco logo percebeu que o negro tártaro, do qual saía uma fumaça escura e espessa do pútrido odor capaz de causar a morte caso se alastrasse pela morada dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de labaredas e turbilhões flamejantes, a produzir um estrondo semelhante ao das cataratas mais caudalosas quando se despencam do altíssimo rochedo nas furnas abismais, fazendo que nada se pudesse ouvir claramente nesses tristes recantos. Secretamente encorajado por Minerva, ele entrou sem receio nesse abismo. Viu inicialmente um grande número de homens que viveram nas mais modestas condições, unidos que eram por haverem procurado a riqueza por meio de fraudes, traições e crueldades. Percebe muitos ímpios hipócritas que, simulando apreço pela religião, dela se utilizaram como conveniente pretexto para satisfazer a sua ambição, explorando a credulidade dos homens. Tais homens, por terem abusado da própria virtude, ainda que fosse essa a maior dádiva dos deuses, eram punidos
como os maiores criminosos entre todos os homens. Aqui, ó, a gente vê a questão da punição também no pagão. Os filhos que degolaram seus pais e suas mães, as esposas que banharam as mãos no sangue de seus maridos, os traidores que, faltando aos juramentos, haviam vendido a sua pátria, sofrem todos penas menores, menos severas que os hipócritas. Os três juízes... Oi. Aqui eu achei interessante também, ele coloca: percebe muitos ímpios, hipócritas, que, simulando apreço pela religião, dela se utilizaram como conveniente pretexto para satisfazer sua ambição, explorando a credulidade dos homens. Então, esse erro se fez muito em nome da religião na história da humanidade, né? Desde o início dos tempos. Desde sempre. Por isso muitas pessoas assim com repulsa à religião, né? A gente ouve muito assim jovens que entram na universidade, nossa, sai desconjurando, né, a religião, porque os historiadores vai falar bem dessa parte, né? Desses ímpios, hipócritas, né? Mas eu acho que é muito pior antigamente, foi muito pior, né? Porque se você pensar desde o início, a religião era usada para controlar, ordenar, perseguir todo mundo. Não era só os pobres, não. Todo mundo. Todo mundo, até os ricos. Quem mandavam eram os sacerdotes. Entendeu? Se o sacerdote não gostasse de você, tudo bem, vamos pegar sua filha e vamos botar ela para o sacrifício. Ela é uma virgenzinha e vamos matar a tua filha. Você vai lá e bota, né? Os incas faziam isso, já matavam. Aí você acha que os incas eram santos? Que só estavam pensando em Deus? Ou eles tinham interesses mundanos? É a mesma lógica. E isso vale para tudo que é lugar. Você não pode nunca esquecer, por exemplo, que o hinduísmo criou essa cultura que existe na Índia, entendeu? Só está sendo quebrada recentemente, né? No mundo moderno, onde você tem castas, tudo separado, e privilégios e tudo mais. Então no caso da Índia, né? No caso da Índia, a gente sabe que não é, tudo isso daí que surgiu lá, não é originário do povo que habitava lá. É um povo que veio de fora e criou essa separação, sim, tornando todos aqueles que já habitavam lá serviçais desse primeiro. Mas aí os interesses nascem em diferentes lugares, mas naquela época, mais do que hoje, você tinha eminentemente a religião mandando em tudo, né? Tanto que na Europa moderna já... No começo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Kardec vai pegar, porque a gente tem aquela, o judeu, peraí, temos de dividir o judeu não é judeu, tudo igual, judeu, produto judeu, vai lá e pega, não. Existe especificidade, ele vai dividir lá, ele vai falar de algumas especificidades. Sim. Ele vai mostrar o publicano, o fariseu, o levita. Isso. Aí ele vai falar do saduceu. O que era o saduceu? Acreditava em vida após a morte? Não. Para que servia a religião para eles? Para administrar. É isso aí. Então isso daí está na cultura, está na civilização humana. E assim, então, hoje em dia, minha opinião, minha visão, eu imagino que hoje a gente sinta muito menos isso do que sentia no passado. Porque, por exemplo, na Europa, quem mandava era basicamente, por muitos séculos, quem mandou foi a igreja. Até depois do século X eles mandaram. Aí tem uma hora que eles perderam o poder. A gente fala da Europa, mas você pega em todo, por exemplo, Egito, quem mandava? Sacerdote também. Sim. Isso era algo normal no mundo todo. Justamente. Não, assim, você vê, no próprio Brasil, a gente foi inundado aqui pelos jesuítas. Não é de graça que os jesuítas estão aqui presentes, entendeu? Eles eram a força religiosa que navegava e descobria pelo mundo afora. Né? Dom Pedro I sofreu muito disso. Dom Pedro II que não. Dom Pedro II é que era mais apegado à ciência, que saiu um pouco disso daí.
mas ainda era um país católico, entre aspas. Né? Quer dizer, No caso do Dom Pedro Então- II, o que diminui um pouco essa pressão dele é que ele era o chefe da igreja aqui. sim, não Ele tinha era o ninguém. chefe da igreja. Porque ele ganhou esse direito de forma hereditária dada por Roma. É. Então, sempre houve interesse, né, de derrubar o Dom Pedro. Então, o que que fizeram? Uniu-se o exército, a igreja, e uma parte de latifundiário descontente e derrubou ele. Mas acho que o ponto aqui viu, Rosângela, é que sempre foi assim ou pior, entendeu? Muito pior antigamente do que hoje. Hoje a gente já está no mundo que Curioso que a gente está fica falando, entendendo o que está acontecendo. Sim, a gente fica falando muito dos árabes, né? Eles são fanáticos, isso aqui. Gente, pega essas igrejas novas aí. É. Ah, Que é pior que elas? A própria Europa, né? A própria Europa, que você tem países onde os ditadores destruíram os católicos, os cristãos, mataram, dizimaram populações inteiras de cristãos, entendeu? E aí vai em tudo que é lugar. Não tem Mas tanto. ali era uma briga, não era uma. Veja bem, eles destruíram católicos, mas defendiam protestantes. Justamente. Então variava. Mudança do Então, não é poder, que mudança do a gente- poder. então, a gente não pode falar que eles estavam matando cristão, não. É O que são protestante grupos, é cristão, o católico é cristão. é que são grupos diferentes. Quer dizer, a religião, como diz Kardec, esse texto é muito bom para mostrar isso, você vê, né? Lá na Grécia, né? Ela era usada para controlar, sempre foi. Muito antes da Grécia, ó, milhares de anos antes da Grécia, ela já era usada para controlar, né? A multidão, o povo, e é todo mundo. Não tem esse negócio de pobre, não. É todo mundo, pobre, rico. Quem não é sacerdote, meu filho, se deu mal, entendeu? Ou você é o imperador, é o único cara que eles perdoam. Mas fora o imperador, só ver o Egito, né? O Egito tinha disso. O resto todo tinha que se submeter, entendeu? De uma forma ou de outra, mais ou menos, mas tinha que se submeter. Então foi a forma que você encontrou para subjugar o homem, entendeu? E o homem aceitou, o homem entrou nessa, pô. Até por falta de conhecimento, né? Ou até de razão, né? De razão naquela época, né? Que ele não conhecia as leis divinas. E com o tempo vai conhecendo, né? Vai percebendo que não é assim. uma coisa que vocês estavam falando aí, eu fiquei pensando, eu acho que a hipocrisia, ela é traga, né, no espiritismo, e também, né, por Jesus, de uma forma muito, vamos dizer assim, cruel, né, da prática do mal, porque ela se reveste de um falso bem. Eu acho assim, quando uma pessoa ela deseja o mal e ela faz o mal e ela assume o mal, eu quero te esganar, entendeu? E vou fazer, é uma situação. Agora, o mal Disfarçado. disfarçado do bem muito cruel, né? Porque Ó, você e não é pega à toa, não é à toa que aqui os hipócritas têm as penas mais severas que os grandes assassinos. Não, e você vê, É isso naquela que eu época, ia agora. você estava falando de Interessante, né? panteísmo, né? Você estava falando naquela época na Grécia de panteísmo, inúmeros deuses que viviam próximos ao homem. Agora, quer dizer, é religião. Foi usada da mesma maneira. Mas a hipocrisia, de Ele uma coloca- forma geral, ela é muito ruim por conta disso, porque ela se reveste de um falso bem. É isso. Então, dentro e fora da religião, porque quando você vende o mal falando que é mal e que eu vou fazer porque eu tô afim de fazer, é uma situação. Agora, quando você fala que não, é lindo, vem aqui o paraíso, né? E aí a pessoa é enganada naquilo, eu acho que é nesse sentido aqui que sempre que existe assim
É que nem por aí. aqueles contos, né, das crianças, né, que a gente faz um monte de conto para a criança para ela entender que, enfim, a vida acorda Alice, né? Isso aqui não é a País das Maravilhas. É a corda ali, é bem isso mesmo. Vamos Ele continuar? coloca aqui, ó, ele coloca, tais homens, por terem abusado da própria virtude, ainda que fosse esta a maior dádiva dos deuses. Dádiva é quando é dado? É dom, é. É dom. Deuses Você deu a nasce com dádiva essa, você dele. nasce com esse dom. Te deram essa É isso dádiva. aí, Deuses- isso aí você é um Deuses deram privilegiado. a Você, dádiva da virtude para ele. Deus te ajudou. Os reis eram, como é que a gente fala? Consagrados pelos deuses, né? Desde sempre. Eles eram os escolhidos, lembra? A palavra certa era essa. Eles eram os escolhidos. E aí você, daí em diante, você faz o que você quiser. Ó, Deus que me escolheu. Então, cuidado aí que Deus... Meu guarda-costas tá aqui atrás de mim, ó. E o cara é grande, entendeu? Aí você já pensa 10 vezes antes de olhar pro guarda-costas, né? Então, aqui no inferno pagão, a pessoa ela tem ela tem a virtude que é uma dádiva dada pelos deuses, e daí na vida ele abusa dessa virtude, e aí ele é um hipócrita. E sendo hipócrita, ele merece penas mais severas que os outros, que aí ele descreve aqui: matam pai, mãe, Mas degolam. perceba que ele tem um certo limite de virtude que é dado a ele. Mas a partir de um certo ponto, existem regras que ele não pode ultrapassar. E isso daí não tem nada a ver com o bem, isso tem a ver com algo que alguém determinou. Você tem o direito de fazer tal coisa, entendeu? Tais coisas estão no seu direito como rei. Outras não estão. A crença desse inferno pagão aqui, né? Que os deuses dão a virtude para eles, né? É a crença deles aqui. Na verdade, é o que a gente está... Eu vejo como sendo a crença de todo mundo que age dessa maneira, né? Todos os reis, pode escolher aí, desde o Egito até o cara vai pelo... Os reis eram assim, ó: eu sou rei porque Deus me escolheu para ser rei. Pois é, mas quem dizia que ele foi escolhido, perceba, é a religião. Ou será que tinha os outros que pensavam assim: eu sou o rei porque os deuses me escolheram para ser rei? Não, claro que teve. O início das religiões você tinha deuses, panteísmo, vários deuses. No Os deuses no que Egito eram vários deuses. Muita gente nasceu o Deus único. Eu não lembro exatamente quando foi que ele surgiu, mas no início as religiões eram todas com múltiplos deuses, inclusive os gregos. Ok, Nathan, que achava que tinha um Deus único que era ele mesmo. Ah, sim, mas aí... Não, tentativa houve, né? Mas o povo acreditava... Tentativa houve, mas o povo continuava acreditando em vários deuses diferentes, né? Até um certo momento que se unificou, né? Essa parte eu esqueci. É um belo estudo isso daí. Mas não muda nada, né? É heterônomo. As regras são colocadas, mudam um pouco as regras, mas elas continuam sendo subjugação. Ou você obedece ou você obedece, porque em último caso você vai para o inferno, né? Assim, E tem os eleitos, aquela, mesmo os eleitos vão para o inferno. Você vê, mesmo os reis vão para o inferno. É a mesma sistemática, né? De É a mesma pessoas sistemática. eleitas, Então, mesma coisa. você vê como a religião tinha muito mais poder que os governos, né? Os governos passaram a ter poder na época moderna, né? Eu acho que depois de 1300, 1400, eu não lembro direito. Mas eu acho que muito mais próximo do iluminismo é que os governos começaram um pouco antes, começaram a surgir como uma força que conseguia confrontar e lidar com a igreja, né? Conseguia. Mas no passado quem mandava era a religião mesmo. O homem ia atrás da religião, né? Então, paciência. Vamos ler um pouco mais? Vamos. Os 3 juízes dos infernos assim estipularam, porquanto os hipócritas não se contentavam em ser maus, como o resto dos ímpios. Eles ainda querem se passar por bons e fazem, por sua falsa virtude,
com que os homens não confiem mais na virtude verdadeira. Os deuses dos quais zombaram, fazendo com que os homens os menosprezassem, têm prazer em empregar todo o seu poder vingando-se de tais afrontas. A vingança aqui, gente. E o Por prazer? perto... e o prazer, é Prazer verdade. na O prazer vingança, e a né? vingança. Prazer na vingança. Gente do céu, vai viver, né? Sabe o que eu falo, gente? Vai viver, né? Vai viver. Deixa disso, meu irmão. Gente, a vida é tão linda, tem praia, sol, mas vai viver. Gente, que é isso? Perto desses últimos, apresentavam-se os outros homens que o vulgo não vê como culposos, mas que a vingança divina persegue piedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores, que aclamaram o vício, os críticos maliciosos, que trataram de ferir a virtude mais pura. Enfim, aqueles que julgaram as coisas temeriamente, sem conhecê-las a fundo, assim maculando a reputação dos inocentes. Telêmaco, vendo os 3 juízes sentados a condenar um homem, ousou perguntar-lhes quais teriam sido os seus crimes. De imediato, o condenado, tomando a palavra, exclamou: eu nunca fiz mal algum. Punha todo o meu prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo e compassivo. Do que se pode, então, me repreender? Minos disse-lhe então: nenhuma censura te é feita com relação aos homens, mas tu não devias menos aos homens do que aos deuses? Tinha que adular os deuses também. Qual é, portanto, essa justiça de que te jactas? Para os homens que não são nada, tu não faltaste com nenhum dever. Foste virtuoso, mas atribuíste toda a sua virtude a ti mesmo, e não aos deuses que te deram a ti, porquanto tu querias te aproveitar do fruto da própria virtude, centrado em ti mesmo. Foste Feliz. a tua divindade. Olha que interessante, né? Atribuíste toda a virtude a ti mesmo. Tipo, não foi você que conquistou a virtude, foi nós, deuses, que te deu. E você não era grato, você não agradecia, você não punha oferenda, você não louvava, você não fazia toda aquela história, né? Muito interessante. É o poder da religião sobre os governos, né? Você vê... Então, sabe, o que me deu assim... toda a virtude a ti mesmo. Eu não sei, sem prosseguir, lógico, só uma visão aqui parcial, parando aqui. Parece isso aqui em terra, né? A autonomia, não seja autônomo, não seja por você. Mas você tem que não estar pode. sempre agradando alguém, né? Agradando os deuses. Você esqueceu de agradar. Você tem que obedecer a alguém. Você tem que obedecer a alguém. Ah, mas como é que eu falo com os deuses? Através de mim, claro. Olha isso aqui, foste a tua própria divindade, né? Eu sou a FEB, entendeu? A casa máter do espiritismo. Você tem que vir através de compreender o espiritismo e agradecer. E quer comprar um livrinho aqui? Não esqueça de me ser grato. E não esqueça de pagar direito às prestações e às colaborações do seu centro. Não esqueça de me ser grato, entendeu? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, entendeu? É por isso que é importante a gente entender, né, a sistemática, porque você vê, copia e cola, né? Copia e cola. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Vamos ver o que Kardec comenta mais adiante, né? Vamos lá. Tô muito mas bem. os deuses que tudo fizeram e nada fazem para si mesmos, não podem renunciar aos seus direitos. Detalhe, né? Não vou renunciar aos bondosos, mas nem tanto. Como assim? Esqueceste-os, e eles esquecer-te-ão, entregar-te-ão a ti mesmo, porque quiseste pertencer-te a ti mesmo, e não a eles. Nada de autonomia. Busca agora, portanto, se puderes, tua consolação em teu próprio coração. E não é?
Este para sempre separado dos homens aos quais quiseste agradar. Eis-te sozinho contigo, ídolo de ti mesmo. Aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito e o amor dos deuses. Tudo é devido. Tua falsa virtude, que por muito tempo enganou os homens facilmente iludíveis, será eliminada. Os homens que julgam os vícios e as virtudes apenas pelo que os choca e lhes agrada, são cegos para o bem e para o mal. Aqui uma luz divina reverte todos os seus julgamentos levianos. Muitas vezes condena o que eles admiram e absolve o que condenam. Ouvindo essas palavras, o filósofo, como que atingido por um raio, não se podia suster. A satisfação que antes experimentava ao contemplar sua moderação, sua coragem e suas inclinações generosas transformou-se em desespero. A visão do Eli. próprio coração... Oi, Ó, eu ia falar, desculpa. Tem que fazer uma pausa aqui, né? Porque, ó, a satisfação que antes experimentava, tipo assim, ó, ele morreu, foi pro Tártaro, e ele tava tipo, não, eu cumpri todas as minhas coisas, tô tranquilo, tô em paz, né? E depois de toda essa fala aqui, que essa parte aqui, me parece que Kardec reproduziu aqui no livro, aqui não tem nenhuma parte que Kardec tá falando, aqui o Kardec pegou na íntegra a parte do livro e reproduziu aqui para nós. Eu entendo que isso aqui é Ele citação mesmo. Ele a traduziu satisfação do que antes alemão. É. A satisfação que antes experimentava ao contemplar sua moderação, sua coragem, suas inclinações generosas, transformou-se em desespero. Muito doido, né? Porque, não, eu cumpri meu dever, tô tranquilo. Aí ele chega lá e é julgado, né? Por 3. São 3 juízes lá sentados julgando ele, para apontar para ele e falar assim, não é bem assim, não. Você tá tranquilo, mas não é bem assim, não. Você ficou devendo isso. Aí continua aqui, né? Muito legal, gente. Você tem que lembrar que isso daí é uma obra usada pelo bispo Fenelon para educar um príncipe. Entendeu? Ou seja, imagina tu pegar uma criança e falar assim, ó, vamos ver essa historinha aqui. O bispo dizendo para você, entendeu? Entendeu como é que você controla a realeza? Eu acho que é pura heteronomia esse aqui mesmo, gente. É o que vocês estão falando. Porque não, ele está contando uma história da Grécia, olha a sacanagem, não é dele, não é dos tempos atuais. É lá, ó, lá atrás já se fazia isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que é o esquema, entendeu? Como é que é o esquema. Só para te contar. Não, tá estudando a história da civilização, né, dos gregos. Aí o cara me traz uma historinha dessa daí, realmente a história é importante. Não, mas aí traz essa história para uma criança, a criança vai saber discernir o que é verdadeiro ali, o que é falso, ela não vai conseguir, ela vai tomar tudo como verdade aquilo. Aí ela vai obedecer a vida inteira, é isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto de você. Como é que eu vou controlar um rei, um leão, enfim? Eu vou ter que fazer de algum jeito. E já começar ali desde criança, já falando assim, ó, você tem que cumprir os seus deveres para com os deuses. Então... É isso Vamos aí. lá. Então, a visão do próprio coração, inimigo dos deuses, converteu-se no seu suplício. Enxerga-se sem que possa desviar o olhar. Aprende a vaidade dos julgamentos dos homens, aos quais quis agradar em todas as suas ações. Uma completa revolução opera-se dentro dele, como se lhe revolvessem as entranhas. Reconhece-se o outro. Não encontra apoio qualquer no coração. Sua consciência, cujo testemunho foi-lhe tão brando até então, levanta-se contra ele. Ele reprova amargamente o desvio e a ilusão de todas as virtudes que tiveram o culto à divindade por princípio e fim.
Ei-lo perplexo e consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de desespero. As fúrias não atormentam, porque é suficiente tê-lo entregue a si mesmo. Ó, as fúrias, sabe o que é, né? Aquele ser mitológico, a mulher que é meio abutre, a mulher, meio abutre, da mitologia grega, que eram Travou demoníacas. aqui, gente. Que eram demoníacas. Só para lembrar, ou seja, nessa época você tinha também vários seres que se vingavam pelos deuses, né? Então, as fúrias são uma dessas. Acho que aqui fica claro mesmo essa questão heterônoma mesmo, né? E que seu próprio coração vinga os deuses desprezados a contento. Não podendo esconder-se de si mesmo, procura os lugares mais sombrios para ocultar-se dos outros mortos. Busca as trevas sem jamais encontrá-las, já que uma luz importuna o segue por toda parte. Nos raios penetrantes da verdade, de todos os lados, vingam a mesma verdade que o obdou. Tudo o que amou torna-se odioso para ele, convertendo-se em fonte de sofrimentos sem fim. Aqui também é interessante, porque ele faz uma narrativa, lógico, super baseada no... Baseada não, né? Fundamentada mesmo na heteronomia, em coisas que ele construiu, acreditando o seu bem, e aí vem alguém de fora e fala que não é nada disso e por isso ele sofre, mas ao mesmo tempo ele traz aquela questão do sofrimento que a alma experimenta, que aqui, lógico, está descontextualizada, porque foi causada por algo exterior, e a gente sabe que, com a base do espiritismo, não ocorre dessa maneira, mas não deixa de ser uma narrativa de sofrimento interior que ele experimenta. Então, aonde ele vai, ele arrasta esse sofrimento, fica algo que é perceptível, né, no próprio espírito dele. Não se emprega, lógico, porque é heterônomo, é o outro que está colocando, mas é interessante a narrativa só por si mesma, eu achei. Mas você acha que esse sofrimento é moral? Acho que não. Acho que aqui ele está descrevendo quando você sofre, provavelmente tem alguma coisa física. Não sei, teve algum momento aqui, ele colocou que é a sua vergonha. Eu acho que é moral. Aqui, ó, ele fala aqui, ó, que nem na página anterior que a gente dele, que, ó, não há de sequer um lenitivo para ocultar sua vergonha. Não sei, Satira, eu tive a impressão de ser um sofrimento de vergonha. Não, lógico, eu estou dizendo novamente, Sim, mas que não se empregaria aqui de modo nenhum, porque, na verdade, a vergonha não era dele, ele agiu bem, né, não, da forma que ele quis. Mas eu acho que o início pode ser até isso, mas o final, invariavelmente, cai no sofrimento físico. Tá, sim, porque ele tá preso no inferno lá, que queima e não isso aí, tu se sentiu envergonhado? Senti. Então vamos ali naquele caldeirãozinho ali que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a você reconhecer os seus erros ali. Entendeu? Eu acho que é isso mesmo. Ô Satiro, você tá falando assim, a crença do inferno pagão acredita no sofrimento físico também. Tem o moral e tem o é isso? Tem o fogo. A descrição do Tártaro é coisa o cheiro mais ruim, maldita. O cheiro ruim, as chamas, a fumaça tóxica. Tem tudo isso. Aí fora. E tem um monte de coisa lá, né? A descrição do Tártaro Então, mas eu acho que ele foca muito, na descrição dele, ele foca muito no sentimento dele. Ele coloca aqui, ó, a visão do próprio coração, inimigo dos deuses, converteu-se no seu suplício. Enxerga-se sem que possa desviar o olhar. Aprende a vaidade dos julgamentos dos homens, aos quais quis agradar em todas as suas ações. Então, Rosângela, vamos pegar... Uma completa revolução opera-se dentro dele, como se lhe resolvessem as entranhas. Reconhece-se outro.
É dentro dele, uma catarse dentro dele. É sofrimento moral. Vamos Não, fazer um mas- recorte disso No caso daqui? dele, né? No caso dele. Vamos recortar isso daqui, vamos tirar isso daqui e colocar em outro contexto. Quando a gente pensa no sofrimento moral do espírito que estava encarnado e escolheu o mal. E aí ele chega e olha para si próprio, tirando desse contexto, porque nesse contexto aqui ele não se emprega, porque é heterônomo. Mas se a gente pensar na escolha do mal... Não. Sim, mas se você tirar desse contexto, aí Sim, você tira pode, desse contexto. Na aí narrativa você pode em si, afirmar que é o cria. sofrimento moral. Só que é o que eu É. falei. Esse sofrimento moral, ele é seguido invariavelmente por um sofrimento físico. Porque não existia essa distinção na religião. É a narrativa Não que eu pode achei esquecer disso. interessante, mas não nesse contexto. As pessoas não Não sabiam que era sofrimento moral. Elas sabiam que era sofrimento físico. Elas obedeciam a uma dor física que elas sofreriam lá no além, entendeu? Seja lá onde foi isso daí, no Tártaro, no inferno, né? Quer dizer, os vikings tinham outro nome para isso daí, né? Aí então você vai embora. Então não existia, não, você vai... Porque o sofrimento, admitir o sofrimento moral, eu acho que daria uma brecha para você se salvar moralmente. Essa brecha não existe. Você vai se lascar e vai doer muito. Entendeu? Eternamente. Ele coloca aqui, torna-se Mas eu me odioso. arrependi, eu estou me arrependendo. Não é legal, Sinto mas muito. vamos ali no caldeirão para você se arrepender mais um pouquinho, entendeu? Não Sinto tem muito. essa Sofrimento história. sem Fala, sofrimento sem fim. Ele coloca, torna-se odioso para ele, convertendo-se em fonte de sofrimento sem fim. Sem fim. Sim. Mas aí não é só moral. Não. Entendeu? Você vai ter que ter uma arrependimento. Porque senão o cara fala assim, tudo bem, eu vou fingir que eu me arrependo e vou ficar lá sem fim e não me arrependo. Agora, na hora que você toma uma facada, é fervido em óleo quente, aí a coisa muda de figura, né? Mais para frente, tem aqui, semelhante ao metal de uma fornalha em brasas, a alma é derretida por Justamente. esse fogo Vamos vingador continuar, então. e anula. Exatamente. Vamos lá. E disse para si mesmo, insensato que fui, pois não conheci nem os deuses, nem os homens, nem a mim. Não, nada disso conheci, pois nunca amei o único e verdadeiro bem. Todos os meus passos foram insensatos, minha sabedoria, apenas delírio, minha virtude, somente orgulho impiedoso e cego. Eu era, enfim, ídolo de mim mesmo. Telêmaco notou, por fim, os 6 condenados por terem abusado do poder. De um lado, uma fúria vingadora apresentava-lhe um espelho que lhe mostrava toda a deformidade dos seus vícios. Sem que pudessem desviar o olhar, enxergavam a vaidade grosseira e ávida pelos mais ridículos aplausos. A sua dureza com os homens, cuja felicidade deveriam ter ensejado, sua insensibilidade à virtude, sua aversão a ouvir a verdade, sua inclinação para os homens covardes e aduladores, sua negligência, sua apatia, sua indolência, sua desconfiança descabida, seu Fausto e sua excessiva ostentação, construídos sobre a ruína dos povos, sua ambição de obter glórias vãs à custa do sangue de seus cidadãos, enfim, sua crueldade diariamente à procura de novos prazeres em meio às lágrimas, ao desespero de tantos infelizes. Tais reis vêm-se incessantemente nesse espelho. Eles não se acham mais horríveis e monstruosos do que a quimera, vencida por Belerofonte, do que Hidra de Lerna, abatida por Hércules, do que o próprio Cérbero, ainda que este último vomite por suas 3 goelas abertas, um sangue negro e deletério, capaz de envenenar toda a raça dos mortais que vivem sobre a terra. Ao mesmo tempo, de outro lado,
uma outra fúria lhes repetia afrontosamente todos os louvores que seus aduladores dispensaram-lhe durante a vida, apresentando-lhe um segundo espelho, em que se viam tais a lisonja os descrevera. A oposição dessas duas imagens, tão contrárias, representavam um tormento para sua vaidade. Notava-se os piores entre os reis, eram os que havia recebido os mais esplêndidos louvores durante a vida, porque os maus são mais temidos do que os bons, e porque despoderadamente exigem as infames adulações dos poetas e dos oradores de seu tempo. Ouvem-se-lhes os gemidos nessas profundas trevas, onde os antigos reis não enxergam senão os insultos e as zombarias que devem amargar. Nada há ao redor que os repudie, os conteste, que não os repudie, os conteste, ou os desmascarem, enquanto na terra eles que escarneciam da vida dos homens, exigindo que tudo fosse feito para servi-los. Estava falando de si o tempo todo como se ele tivesse feito tudo para os homens, que ele era bonzinho, ele era maravilhoso. Aí daqui começa a descrição de como ele realmente se colocava. No Tártaro, estão entregues completamente aos caprichos dos escravos que os fazem, por sua vez, experimentar a mais cruel servidão. Os reis de outrora obedecem de maneira humilhante, não lhes restando nenhuma esperança que possa de algum modo abrandar-lhes o tormentoso jugo. Sob os golpes desses escravos, transformados tiranos impiedosos, encontram-se os humilhados reis, tal qual a bigorna sob a marreta dos ciclopes. Quando Vulcano compelia esses últimos a trabalhar aceleradamente nas fornalhas ardentes do Monte Etna. Gente do céu, eu tô até gaguejando aqui. De tão terrível que o negócio é. Não, nessa hora o cara fala assim... Rei, fala. Esse mau rei encontrava lá no Tártaro todos aqueles que ele subjugava. E esses que ele subjugava que torturava ele. Né? Mas além dele ter essa tortura pela aqueles que ele subjugava, ele ainda tinha esse sofrimento moral com ele mesmo. Na verdade, eu acho que da primeira descrição ele também traz a ideia de que ele fazia dele próprio, e aí ele fala, eu era assim, essa coisa de frio. E agora vem a descrição de como ele era, né? Não, aqui agora é a descrição de um rei que ele viu e o que o tava cara lá, né? estava sofrendo quando ele entrou. Não é ele mesmo. Agora Não é é a ele, descrição. É isso daí que acontece aqui com os reis. Ele tá vendo outros reis, né? Tá vendo reis. um outro rei que estava tem lá até um nome com agora. duas que você falou, é fúrias verdade. de cada lado fazendo isso. Tem Olha que um nome interessante, dele né? aqui. Essa crença essa ideia, né? Do inferno verdade. pagão, o quanto influenciou aqueles espíritos que descrevem lá onde eles estão, como que eles se encontram após a morte na literatura de André Luiz. Então a gente lê lá e percebe que eles estão com essa ideia aqui, com essa crença. Eles estão influenciados por essa ideia e essa crença. É porque a gente vai Não ver, é né? só Nada se inferno cria, cristão, tudo né? se Estão transforma. influenciados também pelo inferno pagão. É que o inferno cristão aproveita do inferno pagão. Ele não. Ele pegou tudo que ele achou que era conveniente no inferno pagão, trouxe para o acrescentou inferno outras cristão coisinhas. e deu os próprios pitacos. Que horrível. O inferno cristão é pior. É pior um pouquinho, o inferno cristão. Meu Deus do céu. Eu não quero esse daqui, não. Ah, Ele é... por que você acha que eu queria tire?
Eu não quero esse aqui, não. Meu negócio aqui é... Vamos lendo que tem mais coisa. Telêmaco percebeu então semblantes pálidos, monstruosos, horrorizados. Sombria tristeza consome os criminosos. Sentem de si mesmos um horror de que não se podem livrar, como tão pouco de sua própria natureza. Para seus erros não há necessidade de outra punição que não das próprias faltas, que lhes descortinam incessantemente toda a sua magnitude, sob a forma de abomináveis espectros em sanha persecutória. Para escapar de tal perseguição, procuram uma morte ainda mais poderosa do que aquela que os desprendeu de seus corpos. Desesperados, clamam por morte que lhes possa anular o sentimento e a consciência, suplicando para que os abismos os devorem, de todo a evadirem-se a verdade, que os perseguem com seus raios vingadores. Mas estes últimos estão destinados à vingança, que sobre eles há de destilar gota a gota, sem jamais se esgotar. Uma pausa. Sim. Nossa, gente, juro por Deus. Muito legal, né? Eu fico fazendo comparação, né, do que eu já li André Luiz, né? E também o relato dos espíritos na segunda parte aqui. Ali coloca: desesperados chamam por morte, que eles possam anular o sentimento e a consciência, é o sofrimento moral, suplicando para que os abismos os devorem de modo a evadirem-se a verdade. Então, assim, suplicando que os abismos os devorem. Vamos dizer assim, suplicando por uma dor física, porque a dor moral tá demais. Eu prefiro uma dor física. Eu prefiro sumir. Eu quero uma segunda morte. Né? Mas percebe que não há arrependimento, né? A fuga. Que é imposto a você. Esse é o problema da heteronomia. É algo que é imposto a você. Não foi você que escolheu fazer isso. Ah, não, eu quero me livrar dessa dor. Não. Eu, pelo amor de Deus, já que eu sou obrigado a passar por isso, né, me dá algum alento aí, na verdade, né? Quer dizer, é tudo dado por alguém, nada vem de mim, eu não tenho autonomia para escolher. Eu tenho basicamente que, já que eu já fiz, eu tenho que pagar por aquilo que eu fiz. E eu estou sendo julgado, né? Eu estou sendo julgado. Então essas ideias todas de julgamento, de imposição de pena, tudo isso já vem lá de trás, entendeu? Você será punido, você será... se você não fizer isso, se a civilização não fizer isso, não vai ter colheita de milho no ano que vem. Vai todo mundo morrer de fome, vai todo mundo... Acabou, e aí começa, ou seja... Os deuses julgam você e você tem que obedecer aos deuses e a religião te ajuda nesse sentido. Só não esquecer isso. Quer dizer, porque quando você fala sofrimento moral, você fala assim, a pessoa tem a escolha de se perdoar. Não tem. Não tem. Ela não tem. No inferno ela não tem a escolha de se perdoar. Nesse inferno pagão aqui, nesse inferno pagão, é porque eu já li essa parte, mas eu não lembro, gente. Porque depois o Kardec vai fazer comentário dele. Eu já li, mas eu não lembro. Então, nesse inferno pagão aqui, ele não tá falando, por enquanto, que ele se arrependeu. Não, mas não existe essa hipótese. Não tá falando nada disso. Que ele quer uma outra chance, que ele quer reparar. Não tá falando disso. Mas não existe, é isso que eu tô falando. Eu não sei depois do... Mas, Rosângela, o que eu tô falando é o seguinte, você na heteronomia você não tem a opção de se arrepender e se melhorar. Você é punido pelo que você fez e julgado e acabou. Essa é a heteronomia. Eternamente, né? Então, agora, esse inferno pagão, eu não sei se eles também têm a ideia da reencarnação, né? Não sei se tem. Não, eles têm a ideia de que há vida após a morte. Mas reencarnação, eu não lembro. Os gregos, eu acho que não. O grego não tinha isso. Eu acho que lá na Grécia tipo, tinha. De novo, vai ter outra vida, vai nascer de novo. Eu acho que não. Não. Só os deuses. Tinha que ler o livro inteiro. Tinha que ler o livro inteiro para saber se tem ou se não tem.
Mas tudo bem. O panteísmo eu na só- Grécia não tinha isso. Os deuses é que podiam encarnar, desencarnar, vir à Terra, voltar para lá, e a hora que quisesse. Se você for, aí você tinha o inferno e tinha o Olimpo, né? Que era o céu do... Eu acho que é isso. E era eterno, né? Esse sofrimento aqui não tem Ou a essa coisa glória. de. Ou é a mesma coisa. É. O céu era o Olimpo. Ah, eu vou pro Olimpo ficar com os deuses. Tudo bem, se foi bom, vai para lá. Não, eu vou pro Tártaro, É. ficar com Hades. Aí acabou. Vai ficar É a lá. mesma lógica, vai ficar lá. Ai, fica lá. Você não tem arrependimento. Você já foi julgado. Entendeu? Aí o que eu faço? Começa obedecendo as ordens. Toda ordem que te der, você obedece. Sem saber o que está fazendo, né? Percebe que é ordem sem explicação, né? É assim. Ninguém vai te Você explicar porque não interessa. Vai fazendo aí e acabou. quer? Você gosta ou não, não sei, mas. Não sei se você está gostando. Vai fazendo aí, vai fazendo aí. Então, Eu achei só interessante esse. Aqui consta até em itálico. essa parte aqui do erros não. É. Para Não, para seus seus erros, erros né? não há necessidade de outra punição. É. Isso aqui não Não, deixa de só ter um se- reconhecimento do sofrimento moral. É. Só que você parou aí, né? É só para sofrer. É. Só. Sofrendo? Legal, é isso aí que a gente queria. Ah, mas deixa eu sair do sofrimento. Amigo, sinto Não. informar, não há saída para o sofrimento. Não tem saída de emergência. Não aqui. tem saída de emergência. Não tem porta dos fundos. Não. A Vamos lá. verdade cuja visão os atemoriza constitui o seu suplício, mas vem-na ainda assim, e tudo o que conseguem ver é a verdade que contra eles se levanta. Visão que os lacera, os estilhaça, arrancando-os de si mesmos. Visão que atua como um raio penetrando até o fundo das entranhas, sem nada destruir ao redor. Gente, olha que sofrimento. Semelhante ao metal numa fornalha em brasas, a alma é derretida por esse fogo vingador que tudo anula, que anula toda a rijeza sem nada consumir, dissolvendo a essência da própria vida, sem que se possa morrer. Gente, que horror! Arrancado o ser de si mesmo, não encontra ele por um instante sequer qualquer apoio ou repouso, vivendo apenas através da ira que sente de si mesmo e da total falta de esperança que o ensandece. Naquela cena, nossa, até de respirar, gente, aquela cena que ele eriçava os cabelos, Telêmaco viu muitos antigos reis da Lídia, punidos por terem escolhido uma vida de prazeres em vez de trabalhar pelo amparo do povo, ação que deve constituir a insígnia inseparável da realeza. Esses reis condenavam-se mutuamente pela cegueira. Um dizia ao outro que fora seu filho: não te havia recomendado várias vezes em minha velhice, antes de minha morte, que eu separasse os maus que eu negligentemente cometi? Ah, infeliz pai, dizia o filho, fostes vós que me arruinastes. Vosso exemplo é que me inspirou o Fausto, o orgulho, a volúpia e a dureza para com os homens. Vendo-vos reinar com tanta indolência e cercado por vis aduladores, foi que me acostumei a amar a lisonja e o prazer. Acreditei que o resto dos homens era, com relação aos reis, apenas o que cavalos e burros de carga são com relação aos homens, isto é, animais. Aqui só se dá importância enquanto prestam serviços e são úteis. Nisso acreditei, e fostes vós que me fizeste nisso acreditar, e agora sofro tantos infortúnios por vos haver Sueli, imitado. Oi. esse parágrafo aqui, o começo desse parágrafo é forte também, porque daí aquele estigma lá que o culpado é o pai e a mãe, né? É aquele como é que é o nome dele? Aquele psicólogo? O Ed, O... falando da história do esse rei. Ai,
caramba, como é que é o nome? Os dois que é estudado na universidade para falar de psicologia. Sócrates, Édipo, Rei. Não, de psicologia, psicologia. Não. Freud e Jung. Ah, tá. Freud. O padre é a mãe. O padre é a mãe e o pai. O rei já tá morrendo, né? Aí tá percebendo tá fazendo análise de consciência, né? Tá quase morrendo. Aí fala pro filho corrigir os males que ele fez, daí o filho não escutou. Aí o filho pega e fala assim: se eu fiz tudo isso de errado, foi porque você me deu esse exemplo. Aí fica um jogo de ninguém assume a responsabilidade, né? O filho jogando pro pai, o pai falando: não, filho, mas você não viu minha vida difícil, tudo, por que você não fez diferente? Mas eu acho que aí é que tá a heteronomia, né? A heteronomia é justamente isso, é de um ficar... A causa é externa. Não, o outro aspecto da heteronomia é esse, né? A causa é externa, né? Ou seja, eu não sou culpado. Se eu não sou culpado, eu não tenho o que fazer. Eu fui levado a fazer isso, entendeu? Não, eu não sou culpado, eu não tenho sofrimento moral. Hein? Eu só tenho sofrimento moral se eu me sentir culpado. Não é no sentido de culpado, no sentido de que me impuseram essa pena, entendeu? Então eu não me reformo, eu não me arrependo, eu não me reformo, eu não faço nada, eu não sou... Entretanto, eu continuo fervendo no caldeirão de óleo, entendeu? Ou seja, o que eu fiz? Você nem sabe o que fez e continua fervendo no caldeirão de óleo, se lascando, entendeu? A justiça, daí não tem justiça. Claro que não, a heteronomia não está preocupada com a justiça. A heteronomia está preocupada em fazer o que as pessoas querem. Eu reconheço que eu sou responsável e tudo isso que está acontecendo de mal comigo, não tem justiça, não existe justiça. Como é que você vai alcançar a justiça para todos, por exemplo, né, que é o objetivo que todo mundo esteja bem, se existe alguém escolhendo o que você deve fazer, quando deve fazer, como deve fazer e pior, julgando se você fez. Alguns vão passar e vão pro Olimpo, outros vão direto. Deve ter um monte de gente lá no Tártaro. Até hoje deve ter, a rapaziada tá lá sofrendo ainda no Tártaro, entendeu? Hades, coitado, não deve ter saído de lá até hoje, porque deve ter milhões lá, né, sofrendo, porque muito pouca gente, é por isso que o Olímpio acabou, falta de população, né? Não tinha gente no bem, não tinha. Acabou, desapareceu, acabou. Aí esqueceram o Hades lá embaixo. Vamos fechar as portas aqui. Vamos acabar então, que estamos no finalzinho aqui. A tais censuras acrescentavam as mais abomináveis maldições, parecendo encolerizados a ponto de se destruírem mutuamente. Em volta dos reis rodopiavam igualmente, quais corujas da noite, as cruéis suspeitas, os receios inúteis e as desconfianças que vingam os povos da dureza de seus monarcas. A fome insaciável de riquezas, a falsa e sempre tirânica glória, assim como a lassidão displicente, que amplificava todos os sofrimentos sem jamais propiciar qualquer satisfação durável. Viam-se números desses reis severamente punidos, não pelos males que haviam feito, mas por haverem negligenciado o bem que deveriam fazer. Todos os crimes do vulgo, advindos da negligência com que se observavam as leis, eram imputados aos monarcas, cuja gestão deve sempre zelar pelo cumprimento da lei. Imputavam-se também aos reis todas as desordens nascidas do Fausto, do luxo e dos demais excessos que incitavam os homens à violência e à tentação de transgredir as leis para adquirir riquezas. Tratava-se com rigor, sobretudo, aos reis que, em vez de representarem bons e atentos pastores do povo, tinham apenas cogitado em destruir o rebanho, quais lobos vorazes. Nossa Senhora, o que mais consternou Telêmaco, no entanto, foi ver nesse abismo de trevas e tormentos um grande número de reis que, tidos na terra como bons reis, tinham sido condenados às penas do Tártaro.
por se deixarem governar por homens maus e ardilosos. Eram punidos pelos males que permitiam ser cometidos sob sua autoridade. Ademais, não chegaram a esses reis, em sua maior parte, nem bons nem maus, tamanha sua frouxidão. Nunca recearam ignorar a verdade, nunca sentiram jamais o gosto da virtude, nem tampouco se interessaram pela prática do bem. Gente do céu, fiquem sem palavras. Ó, me parece, vê se vocês têm a mesma percepção, me parece que esses negritos pequenininho, né? Por exemplo, aqui, ó, mas por haverem negligenciado o bem que deveriam fazer. Kardec dá a impressão que Kardec está destacando porque é um princípio. É um princípio. Não, eu acho que... Mas será que está no... Eu não sei se esse mas não é um princípio, eu acho. Eu acho que isso aí é uma dica, olha só. Eram punidos pelos males que permitiam ser cometido sob sua autoridade. Por que alguém comete um mal, deixa que as coisas aconteçam, que o mal seja feito aos outros? Abuso das paixões, por exemplo? Busca do prazer? Esse tipo de coisa, né? As conexões estão aí. Diferença, né? Justamente. Abuso da paixão. Quando você é indiferente, você está abusando das paixões. Entendeu? Então... Tá pensando só em si. Ele finaliza aqui, né? Colocando assim, ó. O que mais consternou Telêmaco, né? Telêmaco, ele tá vendo tudo, né? Aí tá falando, o que mais consternou Telêmaco, no entanto, foi ver nesse abismo de trevas e tormentos um grande número de reis. Que o Satiro falou que esse livro aí foi escrito para a educação de um rei, né? Criança. Não, foi Kardec que... Grande número de reis tidos na terra como bons reis. Não, vê bem, eu não disse... Tinham sido condenados apenas do Tártaro por se deixarem governar por homens maus e odiosos. Então, o que acontece? Muitos reis... Por exemplo, vamos pegar o caso lá da França, da Joana d'Arc. O rei que tinha lá na época, que a Inglaterra queria entrar lá, queria tomar tudo, né? O rei que tinha lá, ele tava desse jeito, ele era um mau rei. Aí precisou da Joana d'Arc, né? Esse espírito que sabe um pouquinho mais, ir lá e fazer tudo que ela fez, né? E citar as pessoas lá, fazer tudo que ela fez. Então, ele era esse mau rei que estava por se deixarem governar por homens maus e ardilosos. Aí ele coloca, eram punidos pelos males que permitiam ser cometidos sob sua autoridade. Olha só, né? Que interessante. Ele era um fantoche, esse mau rei, ele era um fantoche. E assim, ele aproveitava o cargo para ele se satisfazer nos vícios, nas paixões que ele tinha, pessoal, da ganância dele pessoal. Mas ele não era um bom rei, ele não fazia o papel dele. Na verdade, eu não sei se ele era um fantoche, né? Acho que aqui o que mostra não é que as pessoas, se elas se tornam fantoches, é por opção própria. Primeira coisa. Ninguém se impõe. Eu escolhi ser um fantoche, seja lá qual for o motivo, né? Não tenho suficiente conhecimento, razão para poder fazer minhas escolhas e saber o que é certo e errado. Ou foi coerção mesmo, né? Ou então foi coerção. Interesse, né? Ou então interesse. Coerção, né? A gente se permite ser fantoche muitas vezes porque a gente tem interesse naquilo. Interesse. Tem algum interesse. Então aí você acabou que vê que como a gente aprende no Espiritismo, a escolha é de todo mundo. A escolha é nossa, é ou então a pessoa ela é super inexperiente e ela é escolhida para um cargo. E chega lá, as pessoas fazem o que ela quer, porque ela não tem noção daquele cargo, ela não sabe o que ela tem que fazer. Pois é, mas é também por interesse, né? Ela assumiu a Ela tem responsabilidade. interesse. Ela assumiu a responsabilidade por interesse. Também acho. Ainda é interesse. Ainda é interesse. Porque ela vai ter um interesse. Porque quando ela é oferecida a um cargo que ela percebe
que é muito difícil para ela exercer na atual conjuntura, o correto é ela falar, bom, não é, eu não tenho condições hoje de exercer esse Mas cargo. eu Se quero ela isso, isso e exerce, isso. Tem um monte de coisa que eu quero, tá no eu cargo. acho, gente, essa questão de servir de fantoche, de fazer o que o outro quer, eu acho que está muito relacionado a uma questão de interesse. A pessoa ela tem um interesse, aí ela se deixa, Ela, né? ela se colabora deixa. para que aquilo aconteça. Ela se deixa, né? Se É. deixa, né? Se deixa, é verdade. Então tá envolvida. Vai pro Tártaro. Não Envolvida. tem jeito. Vai Vai pro pro Tártaro. Tártaro. Vai pro Tártaro. Agora você. E o Tártaro é bonzinho ainda, viu? Eu vou te mandar Gente, pro nossa, inferno. mas O olha, eu inferno acho pior. que eu também quero o inferno do espiritismo, ou seja, Eu quero o inferno. né? Eu sou a favor do inferno Gente, espírita. meu Deus do E céu. eu gostei também essa frase que o Kardec destaca, né? Mas por haverem negligenciado o bem que deveriam fazer. Então, todo esse sofrimento moral, esse conflito, porque eles percebem, enquanto estão lá no Tártaro, alguns reis, né? Os maus não percebem. Acha que não, mas ele percebe que mais por haverem negligenciado o bem que deveriam fazer. Então, esse sofrimento moral deles, né? Mas eu acho que isso é muito colocado como uma regra externa. Ó, você tem que fazer o bem pro povo. Entendeu? Aí o que é fazer o bem? É agir dessa maneira aqui, ó. Você tem que agir assim, dessa maneira. Então, mas alguém mandando que daí ele estaria na mão daqueles ele teria na mão daqueles homens maus e ardilosos, mas se ele pela consciência dele falasse assim, não, eu quero ser um bom rei e eu vou fazer isso, pela consciência dele, não tá na mão desses homens maus e ardilosos, né? É só que isso não seria ensinado. Ele vai ser deposto. Isso não seria nem ensinado a ele, entendeu? Não. Simplesmente, esse cara eu acho que tá saindo aqui. Faz o guri tropeçar ali na escada da torre, entendeu? E rolar e morrer, porque não pode, né? Já novinho ele já quer pensar, não pode. Não interessa. O espírito que escolhe, que né, há séculos e séculos atrás escolheu para reencarnar numa família real, provavelmente ele ia ser rei, né? Porque os pais iam morrer e tal, ia ser rei. É um ultra mega hiper desafio, né? Eu não ia querer Só pra por mim, ter obrigada. escolhido, só por ter escolhido, fala assim, não, Obrigada. eu acho que eles já têm mérito, só por ter escolhido. Eu acho que eu sou da opinião. Eu acho que todas as condições humanas apresentam problemas. Você escolhe vir bonito, feio, rico, pobre, cada um tem suas distinções, entendeu? Se você for olhar por aí, eu acho que esse não é o caminho. E isso depende realmente da escolha individual. Onde é que eu posso estar melhor colocado para me melhorar, para fazer, para espiar o que eu quero, para poder cumprir. Prova. Entendeu? Para cumprir o que eu quero, o que eu Faz preciso. sentido, Eu quero. verdade. Mas uma coisa que tem que Quero chamar meu atenção é o gênero de seguinte: não tem arrependimento. Você Exato. que leu tudo, não tem arrependimento. Não, dá pra. Não pode, senhor. Tá aí, se lascou, o resto da vida, Olha, pena eterna. Saciro, todo o texto aí que eu vi, eles tinham consciência do que fizeram. Sim. Uhum. E eles foram Não tem punidos nenhum aí porque que, erraram. eu não sabia. Eles erraram. Verdade, Estavam Conde. conscientes, ou seja, mostra o escrito que eram pessoas que estavam preparadas, né? Tinham condições de exercer aquilo de comando. Então elas tinham consciência de tudo que fizeram. Nenhuma delas, eu não sabia. Nenhuma veio com a desculpa que não sabia. Reparou? O texto Sim. todo não fala isso. Mas isso daí, Perfeito. Conde, se não é viver a heteronomia no máximo, ou seja, olha, eu sei tudo que eu tenho que fazer e eu não fiz. Mas o que eu digo é assim, Você foi orientado, você foi guiado. O texto ele mostra Sim, uma consciência individual. recorte ideal, ou seja, Não tinha sabem que bobinho são lá. culpados. Sabem que são Não culpados. tinha bobinho lá. Né? Sim. Eu fico pensando, por exemplo,
Quem viu aquele filme O Último Imperador, Sim. do Bertolucci, que mostra um moleque, né, o rei, e ele não tinha consciência das encrencas que ele fez. Ele fez. Né? Verdade. E era o rei, ele que Era uma mandava, mas ele peça não tinha manipulada. consciência. É. Tanto é que ele se torna um jardineiro e se liberta, porque ele, apesar de não ter tido consciência, quando ele toma consciência do que estava acontecendo sem que ele percebesse, ele vai se sentir culpado. Mas a culpa dele é por ele não conhecer o que estava ocorrendo. Não, aí é uma Aqui pessoa não, que aqui viveu, mostra. que fez as escolhas e buscou um caminho mais autônomo, né? Ou seja, e quando descobriu, obteve conhecimento, ele Ele buscou. foi um títere, entendeu? Aqui está mostrando os reis, aqueles reis que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Que nós temos de pensar, por exemplo, que muitos reis, principalmente na Europa, eles eram testa de ferro. Eles não mandavam coisa nenhuma, quem mandava era o sacerdote. Sim, é o que eu falei. A religião, desde pequenininho, comandava o cara, entendeu? Porque aí o cara ia Tinha fazer até um negócio pro bem, ele falava assim, olha, não faz isso, por isso, por isso, por isso. Aí o cara peraí que eu vamos conversar. Chama o bispo pra eu conversar. E lá vou eu conversar com o bispo, entendeu? Qual que é o problema? O problema que nós temos aí é que, assim, talvez exista um acordo tácito entre esses reis e a casta sacerdotal. Sim. Mano, eu acho que Né? não Mas, era um por acordo. exemplo, Eu acho que a era gente também vê, um acordo, né? sim, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, Dom Pedro II, ele se colocou sempre como chefe da igreja. Então ele era maleável até certo ponto. Tanto é que a igreja realmente ela fez parte da turma que botou ele para fora, Sim. né? E quando o Brasil deixou de ter uma religião só, foi pior, porque quando era só a religião oficial. Sim. Só ver o que aconteceu na Primeira República. Eu acho que esse sentimento, Até pro lado dos espíritas, né? eu acho, ô Conde, que é óbvio que sempre, desde essa época, vamos dizer aí da Grécia, já tinha seres humanos, como tinha lá aquele excelente exemplo que você deu, o filme O Imperador, lá atrás na China já, né? Você já tinha pessoas que exercitavam a sua maneira já uma moral autônoma. Mas o exemplo que é trazido aqui, por exemplo, o primeiro exemplo do rei, o cara fala, pô, eu fiz o bem pro povo todo. É, mas tu não fez o que os deuses queriam, que é o que a religião queria, entendeu? Aí o cara falou, meu Deus, eu não nem pensei nisso, agora é tarde. Né? Quer dizer, aí depois ali ele sai, vira, olha pra direita e fala, ih, olha lá um rei se lascando com duas fúrias, entendeu? Aí ele começa a descrever, quer dizer, então passa muito, eu acho que por muito disso que a gente debateu, né? E aí eu observo, a gente, acho que fica muito claro, mais até do que antes para mim, de que você não tem porta de saída, entendeu? Isso é uma coisa que é imposta a você, é heteronomia na cabeça. Você não tem o que você faça que você pode sair daí, entendeu? O recorte que o Kardec faz, trazendo o texto do Fenelon, é exemplar, porque ele fala assim, olha, são pessoas com consciência. Sim. O trecho aqui, né, tem uma hora que vai falar aqui, ó. Ah, sim. A consciência se volta contra ele. Onde que está aqui? Sim, ele fala isso. Não podendo esconder-se de si mesmo, procura os lugares mais sombrios para ocultar-se dos outros mortos. Aí, eu acho que esse ponto que você não, chamou a sua consciência, cujo testemunho fora de tão brando até então, levanta-se contra ele e reprova amargamente o desvio e a ilusão de todas as suas virtudes que não tiveram oculta a divindade por princípio e fim. E do perplexo
consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de Mas era o desespero. conhecimento que ele tinha, né? Ele vivia muito próximo a uma religião heterônoma. Naquela época lá na Grécia. Não, mas ele mostra aqui no texto que ele pegou e se tornou conivente. Claro, mas é isso daí, Seja, isso é um bom exemplo que tudo isso daqui aponta para que causas externas influenciaram você. Amigo, se influenciou aquilo que eu e a gente falou agora há pouco, né, Sueli? É porque você escolheu. Esse negócio de sou fantoche é muito relativo. Você escolheu concordar e tirar alguma coisa dali. Não, peraí, entenda bem. Eu não quero ser imperador. Me dá um lugar no jardim ali. É o motivo do cara a falta de conhecimento. Mas aqui você tem vários reis que poderiam ter a consciência e escolher o outro caminho. Tem interesse, ou seja, a pessoa está diretamente envolvida. Não tem causa externa que te obrigue a fazer as coisas. A gente sempre escolhe o caminho. E se não escolhe, não tem a questão do arrependimento. Eu ainda não aprendi. Uma hora que eu aprender, eu vou me corrigir. Eu vou escolher o meu caminho. Independente do que seja, entendeu? Então, assim, aqui você tem um ambiente de heteronomia total. Mesmo assim, eu posso escolher o meu caminho. Sempre posso. Hoje a gente não vive no mundo heterônomo? Eu não tenho opções de escolha? Tenho opções de escolha. Eu não sou obrigado a ser conivente. Tem coisas que eu tenho que seguir junto. Tem muitas coisas que eu posso ser do meu jeito. Não preciso manter a mesma opinião, fazer as mesmas coisas. Todos nós somos assim. Sempre acho que por um bom tempo vai ser assim, né? Não existe saltar do mundo da heteronomia para o mundo da autonomia sem ter essa passagem. Tem coisas que a gente faz sob protesto. Fala assim, ó, eu tô fazendo isso, mas é sob protesto. Pois é, mas aí assim. Mas tem coisas que você tem escolha, mas mesmo quando é sob protesto, você escolheu fazer. Você tem que se analisar, conhece a ti mesmo. Saber, não, mas eu escolhi fazer por quê? Porque eu vou perder o emprego, perder a comida, perder minha família. Você escolheu, então você está jogando com resultado, com interesse. Isso aí. Aqui, eu acho que tem um trecho aqui que fica bem claro que eles sabiam mesmo. Os homens eram, com relação aos reis, apenas cavalos e burros de carga, são com relação aos homens, isto é, animais é que só dá. Então, assim, eu acho que essa consciência mesmo de que eles estavam punição, fazendo, né? Isso existia. Agora, se você fizer da maneira que eles querem, percebe? Lá o início pra mim é muito forte. O cara fez todo o bem pro povo muito dele. Forte. Mas não fez o que os deuses queriam. Você tem que obedecer ao que a gente quer, a religião. E aí você tem o inferno como uma das ferramentas, né? O inferno, né? Não se chamava de inferno, chamava de Tártaro, né? Inferno é o nome que nasceu depois, né? Tem uma referência aí de onde nasceu o nome inferno, eu não lembro agora. Então, é a ferramenta. Aqui mesmo, né? essa parte de Telêmaco, ele aqui começa falando, né? Fosse verdadeiramente feliz durante o vosso reinado, sentiste aquela doce paz, sem a qual o coração sente-se sempre angustiado e abatido em meio dos prazeres? Não, respondeu o Babilônio, né? Nem sequer sei o que quer dizer isso. E aqui ele fala, tratava de inebriar-me na agitação das minhas paixões, com o cuidado de manter essa embriaguez, tornando-a contínua. O menor intervalo de sobriedade ou tranquilidade tornava-me excessivamente amargo. Fuga da razão. Eis a parte que desfrutei. Ele fugia da razão, buscava os prazeres, buscava as emoções que agradavam a ele. A gente se isso, né? E traz realmente, eu acho que é muito claro aqui. Que, enfim, né, você tem que fazer... Eu acho também que em muitos momentos ele escutava a consciência dele, mas ele se sentia fraco e impotente, então ele se refugiava nos vícios, nas paixões e tal. Porque ele é um rei
e daí ele tinha os maus homens que o comandavam, e tinha a religião lá falando o que ele poderia fazer para ser um bom rei, um bom rei, né? Os deuses, vamos supor, falando, né? O que ele poderia fazer para ser um bom rei, mas ele tinha momentos que a consciência dele chamava, por isso ele falou isso daí, eu acho, o Sueli. Tinha momentos que a consciência dele falava para ele, mas ele se via impotente, fraco, daí ele preferia se perder nos vícios, nas paixões, nos prazeres. Ele estava consciente, ele era consciente. Não, eu acho que é bem isso mesmo, né? O cara, ele fez a escolha. Ele em algum momento falou o seguinte: ó, por enquanto é melhor ficar por aqui. Eu vou me apegar às paixões e ao prazer. Ainda tá bom aqui pra mim. Pronto, vou seguir por aqui. Ele não, por quê? Faltou entendimento pra ele de como sair disso. Com certeza, né? Faltou entendimento para ele. Faltou, assim, acho que é nesse sentido. A evolução moral nossa passa por isso, né? A evolução moral passa pelo entendimento. E a vontade de se sobrepor, né? A vontade de se na verdade, a coragem, né? É aquilo que a gente está revendo agora, né? Que outro dia deu até um debate, né? Que agora a gente está vendo, é interessante essa visão do... Você não exerce uma escolha entre o bem e o mal, né? Não existe a dualidade. Ou você escolhe estar num caminho equivocado, onde você não vai contra as leis divinas. Quando você compreende as leis divinas, o único caminho é o bem. Ponto final. Ou seja, então você continua sem conseguir escolher, ou porque não quer escolher, e você vai abusando das leis divinas que você conhece. Porque se você não conhece a lei divina, você não sofre, né? Você não tem sofrimento. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sou simples ignorante. Agora, na hora que eu começo a conhecer e começo a querer me apegar às paixões, ao prazer, aí eu começo a adquirir o sofrimento. Isso vale agora e valia na época dos gregos, entendeu? Sim. Independente dos mecanismos que são os mesmos. Lembra que a gente falou isso? Isso que se fazia na época da Grécia se faz hoje. Talvez a religião tenha perdido um pouco do impacto, né? Você não tem um bispo dentro de casa mandando você fazer. Mas se você olhar, né? Como o Conde falou, tem muito pastor aí que atende as famílias no final de semana e diz o que elas têm que fazer na vida delas. Quer dizer, tem muito padre que quer fazer a mesma coisa, entendeu? Na Igreja Católica. E aí vai para todas as religiões, pode escolher, entendeu? É o monge lá do budismo que também quer conversar com você, o que está te afligindo, e vai se meter na tua vida, entendeu? Da mesma maneira, não, porque, né? E aí você vai, então é a mesma coisa, não mudou nada. Não mudou nada. O que mudou é que se eu era um espírito naquela época, daquela época para essa, eu dei uma melhoradinha. Embora muito pouco, né? A gente tá na porcaria da gestação. Puta que pariu. Quando é que a gente vai sair dessa gestação moral? Nós temos a eternidade, Satinho. Cara, não podia nem ligar os 5 anos de idade nesse negócio aí. Eu já reclamei com a Juliana. Já reclamei com ela. Falei, Juliana, dá um jeito aí em Kardec. Acha uma porcaria aí que eu tô Vamos à eternidade. Me promove pra infância. Gestação é de lascar. Gestação moral é de lascar. A gente não saiu nem do cercadinho, fala, né? Não, nós nem nascemos ainda. A gente nem nasceu. A gente tá na gestação moral. Não nascemos ainda estamos na barriga da mãe. Pelo amor de Deus. A Ju fala isso, onde que ela achou essa frase? Gestação Kardec, moral? Pode botar em Kardec lá que você vai achar. Eu não li ainda essa frase. Na Gênese. Tá lá na Gênese. Não lembro. Né? Tá. Mas essa gestação moral lá na época de Kardec, aí já passou mais de 150 anos, né? Já passou, 150 anos não é nada, é alguns segundos. Evoluiu o Satiro. 150 anos foi o tempo que eu levei para dar um chute na barriga da moralidade. Só consegui dar um chute. Eu acho que a gente
Ai, gente, pior é que eu acho que é isso mesmo. Ó, Sueli, ó. Negócio... Mas é isso aí. Sueli, Então você vai em vamos. psicólogo? Quê? Você vai em psicólogo fazer terapia? Faço. Então, às vezes que eu fui, como que eu lido com isso? E é Eu faço. recente, porque tinha aquele negócio de quem vai em psicólogo é louca, eu não sou louca. Então, faz pouco tempo que eu vou em Eu psicólogo. sou meio louca. Então, Eu sou meio o que louca. eu faço? Eu escuto o que ele está falando ali, às vezes ele dá sugestão, aí eu fico refletindo, fico meses refletindo, daí eu escolho o que eu vou fazer. Eu não faço o que ele falou para eu fazer. Eu fico meses e meses refletindo e escolho o que eu quero fazer. Eu acho que o Ele caminho só apontou uma luz só. Eu não faço o que eles mandam, não. Eu acho que nesse período que eu estou fazendo terapia, eu já fiz alguns períodos da minha vida. Agora, na frente da adolescência dos meus filhos, eu voltei a fazer. Tá? O que eu acho? Acho que o papel dele não é te orientar. Isso mesmo. O papel dele, ele cria... Não, e outra coisa, você se ajudar a conhecer. pensar. Por que você toma determinadas decisões? Por que você... por que você está vendo o mundo desse jeito? Quem disse que você não faz o que você quer? Por que você não faz o que você quer? É você criar autonomia, não ela te falar. Porque ela, o que ela vai falar? Escuta, você tem medo que seu filho saia para passear, não sei o quê. Por quê? Você não fez isso na idade dele? O mundo de ontem para hoje mudou o quê? E aí você vai descobrindo as causas dos seus medos. Isso mesmo. Que não é o medo dele, entendeu? E que não é o medo do mundo. Não, e como a gente tem paixão, né? A gente descobre como a gente vive as paixões sem pensar, sem raciocinar. É um caminho de descoberta de si próprio. O que está te segurando? Ok. Então, faremos o inferno cristão. Venham preparados, porque esse é o inferno que vocês buscaram, entendeu? E criaram, entendeu? Quem quiser dar uma pré-lida pode buscar Dante, por exemplo. Parece que ele tem uns negócios bem interessantes. Dá uma olhada na Divina Comédia de Dante, que vai se divertir lá. Sim. A parte do inferno, né? Se você conseguir ler. Já tentou ler Dante? É terrível, né? O céu é legal, o céu é legal. O problema é o inferno. Porra, o inferno eu não consegui ler. Sempre um problema. Ah, vou pular essa parte aqui, já que eu não vou pro inferno mesmo, eu sou espírita, mas eu tentei ler, falei, só tem coisa horrorosa aqui, meu Deus do céu. Realmente viver na época medieval era um inferno mesmo, literalmente. Era um inferno. Os caras eram criativos. Okay. Ainda bem que a gente já passou dessa fase. Nem todo mundo. De viver na época medieval. Nem não, todo de viver mundo. Na época medieval nós passamos já. Nossa. Quase a metade quase a metade não. Protestante Muita também gente acredita, né? Protestante também é cristão, né? Né? Todo cristão acredita nesse inferno aí, o protestante, o Satiro, o Apocalipse da Bíblia eu já tentei ler, mas não consegui. Falei, nossa, não dá, não consigo. Não é difícil, não. O inferno de Dante? Não, o inferno de Dante é pancada. Não, falando sério, o inferno de Dante... eu já li, mas... O Apocalipse é fácil. O Apocalipse é tranquilo. Somente para quem para quem é espírita. É nada por nada. Mas a minha opinião é o seguinte, eu conversei com um amigo meu, o problema do inferno de Dante é que ele desenha para você o que é o inferno. O sofrimento. Meu Deus do céu. Eu falei, não preciso disso, cara. Pelo amor de Deus, o cara fica desenhando, olha, aí, mais ou menos assim, aí eu enfiei a agulha, tá visualizando o dedão do cara? Eu enfiando a agulha, pelo amor de Deus, cara. Não, eu falei, não preciso. Essa obra literária eu vou pular. Eu vou pular porque não me faz bem essa parte. O céu é legal, é divertido. Agora, o inferno, purgatório... Nada disso. Eu não consegui sair do céu. Ô, Rosângela, gestação moral tá na Gênese mesmo. Eu tô até tentando achar qual que é a referência. PDF, eu até achar. Mas eu tô... Eu brinco com a Juliana, mas aqui. É verdade. Tá travando aqui, mas espera um pouquinho, que realmente tá na Gênese. Tá na Gênese. Gestação moral.
Só buscar lá. Eu não adianta que eu não gravo essas coisas, quando eu quero eu vou lá e busco. Tá um tal de capítulo 14 aqui, mas eu não acho que é no capítulo 14, não. Na gestação moral. É. É isso Se mesmo. quiser que eu ache aqui, eu te digo. Depois eu vou lá. Aqui, ó. Dá uma É só procurada, buscar porque aqui, ó. dá para achar em Eu tenho- PDF, Aqui, ó. Eu tenho em PDF, ó. Depois eu acho, deve estar no índice, né? Não sei se... Não, acho que no índice você não acha nessa daqui, ó, não tem o índice. Você acha no... Abre o PDF e faz a pesquisa. Eu vou aprender a fazer isso. Aí eu vou... Lá tem uma Avançar. lupinha, assim, Ó, ó. aqui você uma tem lupinha, ó. aqui... Deixa eu ver onde é que é isso. Pera aí. Mas não é Revoluções do Globo. Item 14. Capítulo 9. Estava aqui no item Item 14. 14 Fisicamente, a mesmo. Terra teve as convulsões de sua infância. Entrou, então, em um período de estabilidade relativa no progresso pacífico, que se realiza mediante a repetição regular dos mesmos fenômenos físicos e pela participação inteligente do homem. Porém, está ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Tá na folha, se você tiver ele impresso, tá na folha 203, tá? Item 14. É, Ela dessa será a daqui. causa de suas maiores comoções, é a parte moral, até que a humanidade tenha crescido suficientemente em perfeição, tanto pela inteligência como pela prática das leis divinas, que seria a razão. As maiores perturbações serão causadas mais pelos homens, né? Pelos homens que pela natureza, isso é, serão mais morais e sociais que físicas. De físicas, é isso Tem mesmo. uma nota aqui que é do editor. Independente Do das editor. referências científicas então disponíveis, muitas delas superadas, a ideia de fundo de Kardec nesse capítulo se sustenta por novas descobertas e constatações. Não se deve temer ou interpretar as profecias do fim do mundo como tendo características físicas catastróficas, mas sim transformações morais da humanidade. É o homem lutando. Nós que o digamos a essa guerra aí, né? Da Ucrânia, da É o final, Rússia. é o último item, né? É o último item do capítulo. O item 14. É isso mesmo, né? É o final do capítulo. E a resistência da Ucrânia. É bem isso aí mesmo. É, bem, milagres e predições, é o que? A Gênese, os milagres e as predições, não, revoluções Capítulo do globo. 9, Revoluções do Globo. Capítulo 9, Essa Revoluções aqui é a do gestação Globo, moral item 14. pelo menos que eu tanto brinco com a Juliana, né? Ou seja, estamos ainda na Mas ela está gestação. absolutamente correta. Ela está a gestação moral. A gente não tem pode jeito. estar no 8 meses de gestação, pode ser, né? 8 meses de gestação. Eu acho pouco. Tinha que Vai dar com aliviar 5 anos muito. de idade, pelo menos. Aí. Mas a Juliana Não, a diz gente que tá não no 8º posso. mês de gestação. Diz a Juliana que eu não posso. Outro dia eu pedi, dá pra você me colocar no 5º ano aí? Eu falei, não, Satiro, você definitivamente está na gestação. Eu falei, meu Deus do céu. Fazer o quê, né? Não vai ter aí. jeito. Né? Então vamos lá, gente. Então vamos encerrar. Foi bom aproveitamento. Né? Vamos passar rapidinho pelos infernos. Não, o inferno foi legal, eu achei legal. Eu achei legal porque dá uma demonstração clara, na minha opinião, de como a religião, de como toda essa visão religiosa que a gente viveu, que é cultural, né? É eminentemente cultural, né? Vai conversar com a tua avó para ver o que ela te diz, né? Não. Deixa pra lá. Ela vai te condenar. Pro não fez, comeu carne, você vai morrer, vai pro inferno, pelo amor. Não, é verdade, não tô brincando não, isso é verdade. Eu sei disso. Minha Então mãe é mineira. vai almoçar no final de semana, comer, né? Minha mãe é mineira. Na minha... Católica e mineira. Pior ainda. Aquelas cidades bem pequenininhas, minha mãe veio de uma cidade bem pequenininha, bem católica. Não, minha mulher Eu vou gosta queimar do na fogo do espiritismo. inferno. Qualquer dia eu vou pra lá, eles vão Eu me tenho em queimar na casa praça duas pública. católicas aqui que ficam vendo missa todo dia de manhã aqui em casa. Então, de vez em quando... Relaxa. De vez em quando eu ouço umas que eu fico na mesa, vou tomar um suco. Peraí. Não vou falar, né? Não vou contra a crença dos outros, mas
Ela sabe, mas quando ela me pergunta, eu falo, você quer ouvir a parte católica? Pergunta pro teu padre. Quer ouvir a parte espírita? É comigo mesmo, eu vou dizer. Então, quer ouvir? Aí ela... é fogo, é difícil isso daí. Você vê que isso não é da época medieval, grega, Sócrates, nada disso. Isso veio até hoje, né? A gente continua lutando contra os abusos. Foi todo um condicionamento, né? Foi todo um condicionamento com essas ideias aí, e a gente está lutando contra elas ainda. Mas o problema é que são as ideias que nós mesmos criamos, né? A humanidade criou, né? Na busca do entendimento, aí vai criando umas ideias. Quem é que fez a humanidade? Olha nós aí na foto. É nós De mesmo. novo. De novo. De novo. E continuamos criando. Olha só, o pior é isso. O pior é que a gente não aprendeu. Ai, a gente está gente. estudando e continua criando. Tá difícil definir a gente. Acho que a gente está na gestação mesmo. Não me lembra dessa parte que é tenebrosa. Ok, pessoal. Então, bom final de semana. Gente, tchau, viu? Bom final de semana pra semana, todos. gente. Bom estudo hoje para vocês. Obrigado, tchau. Tchau. Tchau, Conde. Tchau, tchau.